Flamengo praticamente encaminhou o Campeonato Brasileiro de 2025 com um empate com o Atlético Mineiro. Depende somente de vencer um dos seus últimos 2 jogos e tem um jogo em casa contra o Ceará no Maracanã. Na quarta-feira que vem o cenário está muito favorável, mas agora é hora da gente virar a chavinha e pensar em Libertadores. Sábado, Lima, Flamengo e Palmeiras. Não dá para encarar o time do Abel Ferreira como uma presa fácil. Não dá para a gente imaginar que o Palmeiras não vai impor dificuldades ao Flamengo nessa partida. A gente precisa falar sobre isso e eu vou explorar esse tema nesse vídeo de hoje aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos por parte. Importante a gente deixar algumas coisas bem claras, tá? O Abel tem ali as suas limitações, entre aspas. Sim, dá pra gente dizer que sim, o time não é um time que joga um futebol bonito, né? Não é um time que a gente tem gosto de assistir. O Palmeiras vem mal. Sim, o Palmeiras vem muito mal, só conquistou 2 dos últimos 15 pontos no Campeonato Brasileiro, enquanto o Flamengo conquistou 10. Então vem num viés de baixa, não vence a 5 jogos, mas eles vão virar a chavinha e vão tentar esse bicampeonato em cima do Flamengo como foi em 21. Estão com certeza muito mobilizados e vão fazer tudo para conquistar mais uma vez a Libertadores em cima do Flamengo. Então pode apostar, você que está me assistindo aí, rubro-negro, que a comissão técnica do Felipe está trabalhando muito para neutralizar as armas ofensivas do Palmeiras. Sim, o Palmeiras tem muitas armas ofensivas, tá? Eu quero dizer para vocês o seguinte, o time do Palmeiras é um time que, ao seu jeito, de uma forma um pouco rústica, domina todas as fases do jogo. E quando eu falo sobre fases do jogo, o que eu quero dizer? O Palmeiras vai bem em organização defensiva, em transição defensiva, defende bem contra-ataque, é forte na transição ofensiva também, é um time que contra-ataca bem, é forte em organização ofensiva, embora não seja vistoso, um futebol bonito, mas também é forte, é eficaz em organização ofensiva. Eu vou mostrar para vocês melhor isso em detalhes já em vídeos. E também é forte na bola parada. O jogo tem 5 fases e o Palmeiras consegue ser forte em todos eles. Então, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco, tá? Eu também vou falar para vocês sobre essa armadilha aí que o Abel pode estar preparando para o Flamengo na final. Tem muita gente falando que, o Abel já entregou o time titular, como é que ele pode fazer isso? Ele vai entregar o ouro pro Felipe. Gente, ele pode ter um time titular jogando de várias maneiras. Tem várias formas desse time atuar. E eu tô imaginando que talvez, pensando com a cabeça do Abel, que é um estrategista, que gosta de trazer novidades, talvez ele pode trazer uma mudança tática ali que eu quero trazer para vocês também, tá? Falando sobre fases do jogo rapidamente também, eu quero lembrar vocês que esse canal aqui tem parceria com o Laboratório do Futebol, a maior e melhor escola de análise de desempenho, e eu quero te recomendar o curso Explorando o Jogo hoje. No Explorando o Jogo você vai conhecer melhor essas fases do jogo que eu falei aí. Organização ofensiva, organização defensiva, transição defensiva e bola parada. Você vai conhecer todas essas fases muito melhor, além de conhecer mais sobre indicadores de desempenho, que é um estudo muito legal, o estudo da análise individual dos jogadores, tá? Então, recomendo demais que você faça o curso Explorando o Jogo, vai mudar a sua forma de enxergar futebol, de assistir futebol, a sua experiência ao assistir futebol, e vocês já estão vendo aqui embaixo o banner, né? Com o cupom Falando20, você vai ter 20% de desconto. Já estamos falando de um curso que é barato, e com esse cupom você ainda vai ter 20% de desconto. Não é pouca coisa, é muita coisa. Garanta já o seu curso Explorando o Jogo. Clica aqui no link que está na descrição desse vídeo ou então no comentário fixado. E aí você vai seguir o passo a passo que tem ali disponível. E na hora de adquirir o seu curso, coloca lá o cupom Falando20 e você vai ter esse super desconto. Fechado? Antes da gente chegar para análise em vídeo, quero fazer aquele pedido clássico do like. Só para lembrar vocês. Eu sei que às vezes você esquece, não é por mal. Só estou lembrando, deixa o like, é muito importante. Ajuda muito aqui o nosso trabalho quando você deixa o like. Se puder, se inscreve também no canal. Comenta, compartilha e hypa também. Valeu? Vamos para a nossa análise em vídeo. Bom, você pode até não gostar, você pode até achar que é feio jogar com bola longa, mas o Palmeiras joga muito, usa muito e de formas diferentes e de formas que machucam o adversário. Primeiro, bola longa na profundidade. O Palmeiras é um time que sabe usar esse tipo de jogada. O Piquerez é muito forte nesse tipo de lançamento aqui, achando um atacante que vai romper nas costas da última linha defensiva do adversário. Olha só essa bola que ele faz aqui pro Flaco. O Flaco, inclusive, é um jogador mais pesado, mas que tem facão, consegue fazer esse movimento aqui, incomoda bastante também nesse tipo de jogada aqui. Então, toda atenção com essa jogada aqui. O Piquerez é muito forte, então tem que tentar cobrir essa bola. Não pode deixar essa bola descoberta e a última linha avançada, senão
pode sofrer nesse tipo de contexto aqui. A gente vai ver agora o Bruno Fux também fazendo uma bola na profundidade, por baixo, rasteira ali também, sem ser aquela bola por elevação, tá? Ele vai achar de novo aqui o Flaco Lopes, que se movimenta muito bem para os lados para gerar esse tipo de contexto aqui. Então aqui ele recebe essa bola, tenta uma jogada individual, tá? E aí depois a jogada acaba não dando em nada. Agora a gente vai falar sobre as bolas longas nas inversões. O Palmeiras usa como uma das suas principais armas as inversões de jogada. Qual é o objetivo aqui? Fazer o bloco do adversário balançar e tentar gerar a situação de 1 para 1. O Palmeiras tenta encontrar os seus pontas, os caras que estão abertos, em situação de 1 para 1 nessas inversões aqui. Então o Flamengo tem que balançar rápido o seu bloco de marcação para não gerar esse tipo de situação aqui, ó. Bruno Fux vai inverter lá, o lateral do Santos não consegue chegar a tempo e fica uma situação aqui de um ataque promissor para o Palmeiras, tá? A gente vai ver mais uma situação de inversão, o time usa muito esse tipo de jogada aqui, agora com o Piquerez que vai inverter a bola lá no Alan, que tem jogado aberto lá pela direita, e a ideia, volto a dizer, é encontrar um jogador forte no 1 para 1, numa situação aqui de vantagem contra o lateral. Aqui mais uma inversão agora do Andréas lá para o Alan, para tentar gerar esse tipo de contexto, tá? Vamos falar agora das bolas longas para disputa. O Palmeiras também usa muito essa bola longa para disputa, para o Flaco ou tentar dar a casquinha, ou então só para ele deixar passar para o Vitor Roque. Tem uma dinâmica, olha só esse lance aqui. O Gustavo Gomes vai fazer essa bola longa aqui, e o Flaco sabe que o Roque está passando nas costas, e aí ele só deixa essa bola passar, ó. Só que entrosamento, ele só atrapalha ali o zagueirão do Mirassol, só disputa a bola ali e sabe que o Roque está fazendo movimento para buscar essa bola nas costas, tá? Então tem um entrosamento, tem uma dinâmica, então todo cuidado é pouco também com essa jogada aqui, tá? Tem que estar muito atento. Agora, bola parada, falta direta. O Palmeiras incomoda os seus adversários com falta direta porque tem bons cobradores. Piquerez bate bem na bola, olha só essa falta bem cobrada aqui, tá? O Andrés também bate bem. Jogo contra o Mirassol, o Andrés vai bater essa falta. O Piquerez vai ameaçar, inclusive, a cobrança. Tem essa jogada ensaiada aqui do Andrés com o Piquerez. Um ameaça e o outro vai e bate. Olha só o Piquerez aqui ameaçando e o Andrés bate. Muito bem batido também, ó, tá? E o goleirão faz a defesa lá. E também tem o Veiga, tá? O Veiga também bate bem. Olha essa falta aqui do Veiga contra a LDU, lá de longe, incomodando o goleirão também, ó. Muito forte, tá? Então tem 3 bons cobradores. Bola parada agora de jogadas ensaiadas. O Palmeiras tem boas dinâmicas de jogadas ensaiadas em escanteio, em falta lateral. Tem que estar muito atento com essas jogadas ensaiadas. Vocês sabem que eu falo muito aqui no canal que jogada ensaiada, escanteio curto, quando é bem feito, tende a machucar muito as defesas, porque a tendência é que essa linha defensiva se bagunce, perca a referência. Então olha só essa jogada ensaiadinha aqui, ó. Bola devolvida para o Andrés, ele vai cruzar na área, tá? A bola fica em disputa e aqui, outra coisa que é importante a gente destacar, muita disputa por segunda bola. Então se esse cruzamento não encontra o atacante, não encontra alguém ali que vai jogar essa bola para dentro, se essa bola vai ficar em disputa, o Palmeiras vai disputar demais essa bola, vai disputar muito, tá? Então aqui a gente vai ver aqui o contexto dessa bola sendo disputada e aí no final das contas, ó, vai acontecer o cabeceio do Fux e o Brazão, goleirão lá do Santos, tendo que fazer uma grande defesa, tá? Outra jogada ensaiada, agora de falta lateral, a bola vai ser jogada na área, tem uma dinâmica muito bem estabelecida aqui, onde um jogador escora essa bola para trás para um outro companheiro chegar finalizando e o Palmeiras fazendo o gol com o Bruno Fux contra a LDU. Jogada muito perigosa do Palmeiras também aqui na bola parada. Outra arma do Palmeiras recentemente, no recorte mais recente, é o Alan, né? Ele está muito confiante, vem jogando pelo lado direito e ele recebe a bola aqui em 1 para 1, em 1 para 2. Até quando ele está em desvantagem numérica, ele transforma a desvantagem numérica em vantagem qualitativa. Ele está jogando muita bola, então todo cuidado com o Alan é pouco. Tem que ter muita ajuda aqui desse lado esquerdo defensivo do Flamengo para não deixar o Alan no 1 para 1 purinho com o Alexandro. O Alexandro, que é um grande marcador e até conseguiu botar de certa forma o Estevão no bolso naquele jogo que o Flamengo venceu o Palmeiras por 2-0 lá no Allianz. Mas não pode dar mole, não pode deixar o tempo inteiro o Alan nesse confronto com o Alexandro, porque uma hora ele pode passar, uma hora ele pode machucar. Olha só como é que ele tá confiante, driblando, passando aqui no meio de 2 e vai finalizar, bate bem, bate forte na bola, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Olha esse lance espetacular aqui do Alan contra a LDU. Ele vai fazer uma jogada espetacular aqui, ó. Vai balançar, já vai levar o primeiro, vai levar o segundo aqui, ó. Vai levar para profundidade, vai ter um outro duelo, vai tentar cruzar aqui, vai ficar com a bola aqui, vai brigar pela bola. Ele briga muito pela bola também, tá? É um jogador muito aguerrido, tá? E ele vai ter aqui um duelo físico contra 2, ó. Vai manter, ele também aguenta muito esses duelos em força, tá? Vai manter aqui a posse, vai fazer um lindo drible, como vocês viram ali, vai levar essa bola, vai balançar
e vai depois sofrer o pênalti, que acabou sendo o pênalti que levou o Palmeiras para a final contra o Flamengo, porque o jogo estava 3-0, ele conquista esse pênalti, o Veiga faz o quarto gol e o Palmeiras passa para a final para enfrentar o Flamengo, dando essa goleada histórica na LDU, tá? Tem mais coisa, preciso mostrar mais coisa para vocês. Cruzamentos com a bola rolando agora, tem dinâmica para cruzamento, o time pesa muito a área, ocupa muito bem a área, tá fazendo aqui uma situação de 3 contra 3, vai entrar o cruzamento, não vai acontecer nada aqui, vai ter só um desvio, não vai ser gol, mas a gente vai ver agora uma situação, ó, de cruzamento com o pé fechado, do Alan trazendo essa bola pro lado esquerdo, de novo o Palmeiras ocupando muito bem a área, tá? Olha só como é que o time ocupa muito bem a área, vai entrar aqui o cruzamento e o Sousa vai fazer o gol do time, o primeiro gol do Palmeiras contra a LDU, nesse cruzamento que é muito perigoso, é uma arma também muito perigosa do Palmeiras, tá? Vamos olhar aqui porque tem mais coisa e a gente precisa falar também dos facões do Vitor Roque e do Vitor Roque de uma forma geral, né? O Vitor Roque tá numa fase muito boa, tá? Não tá numa fase recente tão boa assim. Nesses 5 jogos que o Palmeiras não ganhou, ele até faz um gol contra o Mirassol, mas não tá jogando aquele futebol que ele vinha jogando, mas continua sendo um jogador muito perigoso, incomodou muito o Flamengo lá no Maracanã. Então, ele tem facão, ele incomoda muito no facão, tem muita velocidade e tem sangue frio para cavar aqui quando tá de frente pro goleiro. Então, todo cuidado com o Vitor Roque também é pouco. Olha o gol aí que ele fez contra o Mirassol também, muito interessante. Um cruzamento aqui. A disputa pela segunda bola, a gente precisa falar de novo sobre essa disputa, né? Ferrenha do Palmeiras pela segunda bola. E aqui o Vitor Roque vai fazer esse golaço de bicicleta, tá? Então, não dá para bobear com o Vitor Roque. Ele incomodou, como eu já falei, o Flamengo lá no Maracanã, nesse contexto aqui do cabeceio, né? O Royal deu mole, não vai ser o Royal que estará em campo. No sábado a gente sabe que o Varela vai jogar, isso já dá uma tranquilidade a mais. O Royal deu uma cochilada aqui, o Roque acha o cruzamento e faz esse gol de cabeça, belíssimo gol de cabeça, e também na reta final do jogo, num dos pequenos vacilos, no único momento, eu diria, que o Danilo deu mole ali para ele recebe com um pouquinho mais de liberdade, já é o bastante para ele girar, achar um passe na profundidade aqui pro Sousa, tá? O Sousa vai fazer esse movimento aqui, o Gustavo Gomes já tá invadindo a área, o Palmeiras que usa o Gustavo Gomes como centroavante, quando tá perdendo os jogos ali na reta final, né? E aí, vai entrar aqui esse cruzamento, o Gustavo Gomes vai fazer o gol contra o Flamengo no rebote aqui, do Rossi. E, pra gente encerrar, a gente precisa falar também da dupla Flaco Roque, que também já não vem jogando a mesma coisa que vinha jogando antes. É claro que a dupla vem muito abaixo do que já demonstrou nessa temporada, mas também não dá para bobear com esses caras que têm muito entrosamento. Eles ganharam um entrosamento muito rápido, começaram a jogar juntos e rapidamente geraram ali um entrosamento e muito perigo. Olha só como é que o Roque já encontra o Flaco, tá? E normalmente a tabela acontece da seguinte forma: o Roque pro Flaco, e aí o Roque já vai atacar a profundidade, vai fazer o facão, e o Flaco vai tentar encontrar o Roque ali nesse espaço nas costas da última linha. E aí aqui ele não vai conseguir fazer o gol, porque o Hugo vai sair muito bem. E aqui ele vai conseguir sim fazer o gol. Jogo contra o River Plate, o Flaco recebe essa bola aqui como um autêntico meia, com um autêntico camisa 10. O Vitor Roque vai fazer o movimento de facão, o Flaco vai encontrar ele aqui e ele vai fazer esse gol. Então tem que ter muito cuidado também com essa dupla. Eu sei que o vídeo está ficando grande, mas a gente precisa conhecer o inimigo. É muito importante conhecer esse inimigo para não menosprezá-lo e entender o que ele pode fazer. Quero falar agora aqui com vocês dessa possível armadilha que o Abel Braga pode trazer em termos de formação tática, de dinâmicas. Vamos para o campinho agora. Eu quero trazer para vocês um pequeno histórico, um breve histórico desse time do Palmeiras em 2024. Como é que esse time jogava no primeiro semestre ainda com o Estevão. O Estevão fazia essa espécie de camisa 10, né? Esse segundo atacante barra camisa 10 por trás do Vitor Roque, Felipe Anderson pela direita, o Facundo Torres pela esquerda. O time ainda tinha ali o Richard Rios, o Emi Martins. Então, essa era a formação do Palmeiras naquele momento, que dá para interpretar não só como 4-2-3-1, mas também como 4-4-2, com o Estevão sendo esse segundo atacante, mais ou menos como faz o Arrascaeta no Flamengo, né? Um 10 que é também um segundo atacante, tá? E aí, o Palmeiras perde o Estevão e perde também o Richard Rios. E aí, como é que o clube vai fazer essas substituições? Com o Andréas Pereira sendo meia pela direita, o Evangelista sendo o volante, ali ao lado do Emi Martins, a dupla Flaco Roque aparecendo e o Felipe Anderson passando a jogar pelo lado esquerdo, tá? E aí, o Evangelista se machuca, o Palmeiras perde esse jogador e o Abel, na minha visão, comete um erro, tá? Um erro que o Renato Gaúcho também cometeu lá em 2021, que é usar o Andréas como um volante. O time passa a jogar nesse 4-2-3-1, com o Andréas ao lado do Emi Martins, o Veiga passa a jogar como esse meia pela direita e o Abel promove o Kelvin como titular da lateral direita. E aí, gente, o que acontece é o seguinte, esse time começa a sofrer muito gol. Olha esse recorte aí que eu separei para vocês. Toma 2 gols do São Paulo, toma um gol do Juventude,
toma um gol do Bragantino, toma 3 gols do Palmeiras, toma 3 gols da LDU. Será que é uma simples coincidência o fato do Abel ter passado a utilizar o Andrés como volante e o Palmeiras começar a sofrer gol? Um monte de gol, diga-se de passagem? Acho que não, né? Bom, vamos então para o confronto do Palmeiras com a LDU, essa formação aí de 4-4-2, o Andrés como volante, e o time tomou um verdadeiro de um amasso lá em Quito, mas recuperou lá no Allianz Parque com esse 3-1-4-2. O time jogou ali numa bola de segurança do Abel, que é a formação com 3 zagueiros, com 2 alas. O Alan jogou de ala direito, jogou muito. O Piquerez jogou de ala esquerda, o Sousa e o Maurício por dentro, numa trinca ali com o Andrés. O Abel foi muito bem nessa partida, foi muito ousado, muito corajoso. O Abel que volta e meia prega essas peças, traz essas novidades e volta e meia é premiado pela ousadia e pela estratégia. Então esse time foi muito bem nessa partida e aí tinha essa dinâmica aqui da troca do Piquerez com o Sousa e o Alan, né, que eu já destaquei para vocês nos vídeos. Importante destacar de novo esse jogador que para mim tem sido o principal atleta do Palmeiras junto com o Vitor Roque no recorte mais recente, tá? O Flaco caiu muito de rendimento. Bom, vamos agora projetar a final da Libertadores e eu imagino que o Abel Ferreira pode trazer esse 4-1-3-2 aí. Esses foram os 11 jogadores que ficaram lá em São Paulo, que não foram lá para Porto Alegre para enfrentar o Grêmio. Então, em tese, esses serão os 11 titulares que enfrentarão o Flamengo. Pensando nesses 11 jogadores, eu projeto o Veiga por dentro e o Andrés por fora, como esse meia esquerdo, nesse 4-1-3-2. Não dá para imaginar o Veiga pela direita, porque a direita tem um dono agora que é o Alan. Não dá para imaginar o Veiga pelo lado esquerdo, porque ele não vai muito bem ali de pé aberto, de pé natural. Então, projetando um possível contexto tático, que é esse 4-1-3-2 com o Andrés pela esquerda, o Veiga por dentro, o Alan aberto e a dupla de ataque Vitor Roque e Flaco Lopes, tá? E aí, como é que esse time se comportaria com a bola? Nesse 3-4-3, com o Fux baixando para construir entre o Gustavo Gomes e o Murilo, o Kelvin e o Piquerez bem abertos. Quem vai atacar o corredor é o Kelvin, é o Piquerez, e o Veiga e o Andrés trabalhando alinhados por trás ali dessa trinca Alan, Flaco e Vitor Roque. Aí eu projeto também uma outra formação com bola e organização ofensiva ainda mais ousada com o Andrés por trás do Veiga, os dois laterais ainda um pouquinho mais avançados nesse 3-1-3-3. O Abel Braga vai tentar gerar dobra nos corredores laterais para tentar atacar o Flamengo pelos lados do campo, especialmente nas costas do lateral direito, do Varela, porque a gente sabe que o lateral direito do Flamengo joga muito avançado, tá? Imagino esse time marcando de que forma? Num 4-1-4-1, também seria uma novidade, também seria algo que o Felipe, em tese, não estaria esperando. O Abel não está acostumado a marcar assim, mas pode tentar marcar dessa forma para que ele não tenha que baixar o Veiga demais, não tenha que baixar demais também o Flaco. Então dá para ter esses caras um pouquinho mais avançados, o Fux cuidando do entrelinhas nesse 4-1-4-1, só com o Vitor Roque mais adiantado, e eventualmente ele pode até trocar o posicionamento do Roque com o Flaco para descansar um ou outro e ter de repente o Flaco um pouquinho mais avançado e o Roque compondo essa linha de 4 aí com Alan, com Veiga e com Andréas. Vocês conhecem um ditado que diz que o mal do urubu é pensar que o boi está morto? Pois é, nesse caso, o mal do urubu seria pensar que o porco está morto. Com certeza, o Felipe e sua comissão não estão pensando isso, estão se preparando para se defender das possíveis armadilhas que a Abel pode trazer para esse jogo tão decisivo, tão importante e que promete ser histórico. Peço mais uma vez para que vocês não esqueçam de deixar o like, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem e, se puder, hypem também. Amanhã eu volto com mais conteúdo pré-jogo de Flamengo e Palmeiras da grande final lá em Lima. Um abração e eu fui. Saudações.